Notícia. Agora, na nossa sequência da programação, é hora de Bola na Rede. Júnior Brasil já está prontinho para debater a rodada do fim de semana, que foi boa para o Cruzeiro, mas para o Atlético. Ei, Júnior, não tem jeito esse time do Atlético não, meu Deus do céu. Péssimo, né? Péssimo dos péssimos. O São Paulo acho que não sabe nem o que mais fazer para tentar tirar o Atlético dessa situação que cada vez mais fica mais complicada, né, Júnior? Boa tarde. Mas ele já detectou um dos problemas e nós vamos falar isso no Bola na Rede. Grande abraço, Janaína, André. Amigos e amigas, a gente vai falar muito sobre o Atlético, mais uma vez derrapando fora de casa, e o Cruzeiro. Quer dizer que foi fácil a vida do Cruzeiro? Não foi não, mas o Cruzeiro venceu. Isso é que importa. A gente tem para falar também do jogo Flamengo e Palmeiras, a rodada completa do Brasileiro e muito mais. Seja muito bem-vindo ao Bola na Rede aqui na TV Horizonte, na Rádio América 107,1, no YouTube TV Horizonte. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp. E um detalhe, antes de eu falar o número do Zap, tem muita gente mandando mensagem para o WhatsApp da Rádio América. Não é esse Zap que você tem que mandar. Anote o número, 31 99680 2910. Para o outro, você não manda mensagem para o Bola na Rede. Esse é o número, mande para esse. Vou repetir, 99680-2910. A gente vai juntinho com o apoio deles na produção do Luiz Oliveira e a Giovana Barcelos. Brincadeira, Giovana Oliveira e Luiz Barcelos. Hoje eu vou fazer um comentário diferente. Na última sexta, a reportagem do jornalista Rodrigo Capello, publicada no Estadão, apontou que os investimentos realizados pelo empresário Daniel Vorcaro na SAF do Atlético estariam ligados a fundos investigados pelo Ministério Público de São Paulo sob suspeita de possíveis conexões com o PCC. No entanto, as autoridades reguladoras e o próprio Ministério Público confirmaram a plena regularidade dos investimentos no fundo Galo Forte, Fundo de Investimentos, o FIP, veículo utilizado para estruturar a SAF do Clube Mineiro. As instituições competentes atestaram a legalidade da operação, que foi auditada, devidamente registrada, e negaram qualquer relação de Vorcaro com irregularidades, indicando que não há indícios de ilicitudes. Ufa, que boa notícia! A gente já começa falando de Atlético com ele, o bigodinho da malemolência, Juan Brito, com seu charme, ele que é uma das vozes também marcantes do Atlético nas redes sociais, no YouTube, ele que chega aqui aliviado, chega mais leve, de viagem e saber essa boa notícia, já que não há nada para complicar o Galo nisso, porque foi uma bomba quando estourou esse fato na sexta-feira. Seja muito bem-vindo, Juan Brito. Muito obrigado. Boa tarde para você, para a bancada, pessoal de casa também. Notícia importante, cara, porque se a gente pegar o ano do Galo como um todo, o extracampo, dentro de campo tá ruim, mas o extracampo é um ano caótico do Galo, porque no início do ano tivemos notícias de Atlético Paranaense, Corinthians, Curitiba, Botafogo cobrando Galo, que não tinha pago R$1 pelas contratações de Coelho, Natanael, Fausto Vera. Depois vieram informações de salário atrasado, com o jogador entrando na justiça. Aí você tem toda aquela polêmica sobre o percentual da SAF, vai diluir ou não. Essa seria mais uma notícia caótica nesse extracampo do Galo, envolvendo a SAF, já muito caótico. Então, fica mais tranquilo, foi um susto no torcedor do Galo, mas pelo menos está tranquilo esse investimento do Vorcaro aí, sem nada ilícito. Respira comigo. Respira. Pronto, ainda bem. Agora chega ele, o nosso selvagem da motocicleta. Mas, no fundo, ele é um pet man, ele adora os bichinhos, ele tem mais de 30 cachorros e 15 gatinhos na casa dele. As fotos no Instagram dele são muito bonitas, muito fofinhas, apesar da cara de mal, da cara de lianco. Paulo Galvão, grande jornalista da imprensa mineira, homem forte dos Diários Associados do Estado de Minas e do site No Ataque. Tem uma coluna dele sensacional, fica a dica toda quinta-feira, que vale você ler, vale acompanhar. Paulão é uma referência, um cara de muita competência na nossa imprensa. Com muita alegria, eu chamo o Paulão para perguntar, Rock and Roll Man, você é quase o Rocket Man do Elton John, né? Que Elton, grande Elton. Boa música. Boa música. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Palmeiras e Flamengo, grande jogo, jogo de emoções,
Para mim, inclusive, teve pênalti não marcado naquele jogo. Eu não sei se para você, mas para mim é mais um dos escândalos da arbitragem. Será que é porque foi contra o Flamengo? Aí eles não chamaram, não conversaram com o seu Sampaio e passou batido? Mas foi bom o jogo, né, Paulo? Seja bem-vindo. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos, o pessoal da bancada aqui. Boa tarde, pessoal de casa. Olha só, o jogo foi realmente um bom jogo, bem disputado, os dois times muito bons, o Palmeiras um pouco abaixo do que tem apresentado. E aí a gente fica com aquela história, né? O prejudicado da semana passada está reclamando, é beneficiado agora, o que é beneficiado na semana passada é prejudicado agora. E a gente vai seguindo aqui, sempre tendo que falar sobre a arbitragem. Eu vi o VAR hoje, né? O áudio do VAR, naquele lance do pênalti, não marcado para o Palmeiras. Para mim, o pênalti é claro. E o árbitro fala que para ele não tem impacto. Tem a mão nas costas do jogador, né, do zagueiro do Palmeiras, mas não tem o impacto suficiente para derrubá-lo. Eu não entendo mais nada, então, para mim foi muito pênalti. Mas, enfim, o próprio Abel falou que ele não podia reclamar, porque da outra vez ele foi falar e reclamaram dele, então, segue o jogo. É essa a nossa vida aqui. Tem que toda semana, após cada rodada, falar da arbitragem e não dos belos gols que foram marcados. Que isso, cara? Teve impacto, não. Me empurraram ali, mas não teve impacto, não. Foi de boa. Não, não teve impacto, não. Foi de boa. O Hudson me deu um empurrão ali, mas não teve nada, não, gente. Não teve nada, não teve impacto. O VAR não tem que chamar, não. Que isso, eu tava olhando pra lá. Igual o PVC. Me empurraram. Não, fala não, que aquela história é complicada. Aquela ali, eu não lembro daquele, não. Já que ontem eu conversando com o Marco Geves, das Grandes Vozes, canal forte que chega bicando, bica galo, e aí eu conversava com ele falou, Júnior, eu tenho que ir no programa, eu preciso desabafar, eu tô com algo preso aqui. Eu falei, não, você vai lá no programa, lá igual coração de mãe, você é peça fundamental aqui. Então chega o Geves, que hoje inclusive repercutiu muito essa notícia do Ministério Público no café da manhã que ele tem, você vai falar sobre isso, pode falar, citar aí, fazer o convite aos nossos ouvintes e aos telespectadores. Agora, e esse galo, hein, Jefferson? Não ajuda. Não empurra mais não, Hudson. Por favor, né? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Juan, Luca, Paulo, pessoal de casa. Realmente, né, assim, a gente repercutir essa informação do Vorcaro e do possível envolvimento dele com facções criminosas, tem que ser uma coisa muito cuidadosa, tem que ter muito jornalismo em cima disso, tem que ouvir os dois lados, né? Falar um pouco menos às vezes e ouvir um pouco mais, entender um pouco mais sobre o caso. E não foi muito tempo que se passou até que, de fato, né, o Ministério Público se pronunciasse e dissesse que não há, de fato, ilicitudes no investimento da SAF. Que o UFA-CUE é compartilhado aqui por todo mundo, porque, né, se dentro de campo as coisas estavam começando a andar e desandaram de novo, fora de campo nunca, né, tem uma paz, nunca tem uma situação de tranquilidade para o torcedor. E eu convido todo mundo sempre, segunda a sexta, às 8 da manhã, Café com Geves, lá no canal Bica Galo do YouTube. E é um café muito bom, tem um pãozinho de queijo. Agora, ao mesmo tempo, a gente não tem como não falar, porque o Capelo, o Estadão, quando traz essa notícia, nós temos que registrar. E foi o que a gente fez. Trouxe o Galo, o que ele falou, e agora a coisa mais esclarecida. Agora não tem como também a gente ignorar aquilo que vem à tona, e até porque muita coisa já aconteceu com o próprio Capelo, quando ele desvendou aqui problemas relacionados ao Cruzeiro. Agora, quem está feliz com esse bigodinho serelepe é ele, Luca Estoqueiro, ele que chega sempre com estatísticas, números, Cruzeiro Stats, informações, sempre tudo do Cruzeiro. Está feliz. Fácil não foi, não. Nós vamos falar muito sobre isso. Lucas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo aqui da bancada, quem está nos assistindo. É importante demais vencer, voltar a vencer, né? Foram 4 partidas sem vitória, uma sequência que não acontecia desde abril. Então foi um longo período em que o Cruzeiro conseguia conquistar vitórias com mais frequência. Teve esse período de 4 jogos e voltamos a vencer. Um roteiro bem parecido no início do jogo com o roteiro contra o Sport, enfrentando um time mais fechado, conseguindo criar. Dessa vez saiu o gol, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, mas o final do jogo também foi semelhante com o jogo contra o Sport. O Cruzeiro sofrendo bastante, fisicamente já
bem mais desgastado do que no primeiro turno, um time que conseguia sobrar muito mais fisicamente que os adversários, como a gente viu contra o Flamengo, principalmente no primeiro turno. O Cruzeiro jogando muito melhor na segunda etapa que o Flamengo. Agora, nesses últimos 5 jogos, um pouco mais com desgaste, com algumas lesões. É um ponto importante e tem alguns números para apresentar sobre isso também. Legal, a gente vai falar agora sobre a rodada do Brasileiro e eu quero que vocês agora peçam desculpa, porque vocês 4 falaram que o Mirassol ia cair. E eu lembro que eu fui voz única aqui dizendo que não, que o Mirassol ia brigar na parte de cima da tabela e vocês debocharam, zombaram de mim. Hoje o tempo é o senhor da razão, mostra que vocês estavam errados. Quero que vocês peçam desculpa. O senhor Paulão. Tem a gravação? Voz única no Brasil inteiro, né? Foi o único cara do Brasil inteiro que falou. Não, hoje na IA a gente dá um jeitinho. Só aceito com VAR, só aceito com VAR. Essa aí é difícil de provar, viu? Olha, Corinthians 1-0 para cima do Atlético, Cruzeiro 1-0 para cima do Fortaleza, jogão aí, o Flamengo 2-1, Palmeiras fazendo um golzinho no final do jogo. Ceará perdendo para o Botafogo, grande Mirassol atropelando o São Paulo 3-0, o Inter 2-0 para cima do Sport, Bahia, que atropelo foi esse, hein, mano? 4-0 para cima do Grêmio. E aí a gente fica com os jogos faltantes. Juventude e Braga, Vasco e Fluminense. E depois Santos e Vitória, 9h30, jogo que interessa ao Atlético. Rapidinho, 20 segundinhos para você falar alguma observação da rodada aqui. Cara, falar dos jogos de hoje, porque acho que tem 2 partidas muito importantes. Esse Vasco e Fluminense, uma amostra do que vamos ter na semifinal da Copa do Brasil, da outra chave. É um jogo que se o Fluminense não vencer, já distancia do G6, e aí esse grupo vai descolar de vez da tabela e não vai sair de Botafogo, Mirassol e o próprio Botafogo. E o Santos e Vitória também, um jogo muito importante envolvendo o Galo, né? O Vitória vence, o Galo fica 2 pontos da zona de rebaixamento. Se o Santos vence, aí sim o Galo respira. Então, o jogo para o torcedor atleticano ficar bem ligado. Jeves. Se o Santos vence, na verdade, ele passa o Galo e o Galo volta a ser o porteiro da zona do rebaixamento. Mas assim, segura o Vitória. Eu acho que nesse momento é preferível você segurar o Vitória lá embaixo. Prefiro o Santos. Estou com vocês. Eu acho que é isso mesmo. E, assim, para você ver a que ponto chegamos, né? De estar precisando aí, de depender desse tipo de resultado. A sorte do Atlético é que a turma lá de baixo eu tá acho que é isso tudo. também. E, inclusive, é bom falar que o Atlético tinha 6, 7% de chance de cair e a cada rodada que ele perde, agora já são 10%. Né? O Atlético faz um esforço para entrar na zona do rebaixamento, mas a qualidade dos times que eles estão não faz com que o Galo entre na zona do rebaixamento. A grande ajuda ao Atlético. É ou não é, Paulão? Ou alguma outra coisa que você queira comentar? O atropelo do São Paulo? O que quiser. Pois é, alguns resultados me chamaram a atenção aí nessa rodada. Primeiro, a gente comentou aqui sobre o jogaço que foi Flamengo e Palmeiras, um jogo muito bom. E esse atropelo aí do Bahia. O Bahia fez o que tinha que fazer, tá conseguindo os resultados. E aí a gente vai lembrar aqui que o Bahia, para muitos, era um time que ia brigar pelo título. Eu acho que ainda está se preparando para isso, mas vem fazendo uma campanha razoável aí dentro da possibilidade que tem. E agora, esse jogo, 9h30 da noite hoje também, é para mandar o torcedor embora para casa, né? Porque, pelo amor, segunda-feira, 21h30, estão brincando com os torcedores. Então, e aí, Luca, sua observação? Toda segunda acho que o foco tem que ser falar sobre a Libertadores. O foco do Cruzeiro é a Libertadores. E se a gente observar, Botafogo venceu, Mirassol venceu, Bahia venceu. Se o Cruzeiro perde para o Fortaleza, o Mirassol estaria a 1 ponto do Cruzeiro e o Bahia a 7 pontos com um jogo a menos. Então, acho que é sempre importante, até o Jardim falou bastante sobre isso na coletiva dele depois do jogo. O objetivo do Cruzeiro é a Libertadores, a vaga direta à Libertadores, né, o G4. E não pode deixar a peteca cair, porque esses últimos 4 jogos sem vitória tiveram um dano grande no Cruzeiro nesse quesito e é muito importante voltar a vencer. Jardim discordou e mandou um recado para você e você vai ouvir daqui a pouquinho, hein? Mande sua mensagem e converse com a gente pelo nosso WhatsApp 31996802910. É esse o número, não é o da Rádio América. Dê sua opinião, fale, registre aquilo que você está pensando, aquilo que seu coraçãozinho está aflito ou feliz, mande no zap que nós vamos registrar. O intervalo é rapidinho, voltamos já já.
Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. Mande sua mensagem, mande sua opinião, falando do Atlético, do Cruzeiro, pode ser do América, do Atlético, pode ser o que você quiser que a gente vai registrar e vai te responder. O Cruzeiro recebeu o Fortaleza na noite de sábado com Aragão, Cauã Moraes, Fabrício Bruno, Vidjalba, Cauã Prates, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Arroio e Gabigol. Arroio começou pelo lado direito e Christian pela esquerda. O Cruzeiro, no primeiro tempo, com muita posse de bola e tendo as ações da partida. Christian inverteu com Arroio e fez o gol com boa jogada de Arroio, que foi pela esquerda. Christian fez a transição e jogou pelos espaços, inclusive pelo meio. Na segunda etapa, o Cruzeiro teve muitas dificuldades. Aí o jogo virou outro. O Fortaleza martelou e teve as melhores chances. O William foi para a lateral esquerda, já que o Cauã, da esquerda, sentiu cãibra. Um jogo aberto em que o Cruzeiro sofreu muito. Um público de mais de 40 mil torcedores e uma renda de R$ 1.441.705. Arroio foi o melhor, sem dúvida. Aí eu rolo a bola para você que está cheio de númerozinho, cheio de informaçãozinho, e aí estão os melhores momentos. Olha esse gol, a gente vai falar sobre esse gol que o Gabigol não fez, sobre essa chance daqui a pouco, mas estão aí os melhores momentos. Pode falar, Luca. Então, o que a gente teve no início do jogo foi um jogo bem parecido com o Sport, como eu disse. O Cruzeiro nos primeiros 20 minutos conseguindo criar chances, conseguindo chegar na área do adversário, conseguindo finalizar. Diferente do jogo contra o Sport, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar. Contra o Sport tiveram 2 bolas na trave, dessa vez o gol saiu. Mas não conseguiu manter esse ritmo, né? Uma coisa que vem acontecendo bastante com o Cruzeiro nesse segundo turno é a queda de ritmo, especialmente físico, dos jogadores de meio campo. E aí o jogo começa a ficar muito aberto. Os contra-ataques dos times que vêm jogar um pouco mais recuado no Mineirão começam a funcionar, começam a aparecer. Chega nos 70, 75 minutos, como foi nesse jogo, o Cruzeiro começa a sofrer uma pressão muito grande e isso é muito prejudicial para o Cruzeiro, né? Se a gente observar, fizemos até um post lá na página, nas redes sociais hoje, dos 20 jogadores de linha com mais minutagem no campeonato, que mais jogaram, 6 são do Cruzeiro. Então, assim, são jogadores que já tiveram uma minutagem muito grande, que jogam todo jogo, que jogam 90 minutos, e uma hora, fisicamente, eles são cobrados. E esse time do Cruzeiro, pela forma que joga, com muitos duelos, com muita transição, com ataque rápido, defende rápido... Não é um elenco grande. Não é um elenco grande. E esses jogadores, quando não jogam, por exemplo, esses jogadores que estão lá, Fabrício Bruno é um deles, Vidjalba é um deles, Lucas Romero, Silva também. Lucas Silva... São 4 dos 6 jogadores que mais jogaram pelo Cruzeiro no campeonato. São jogadores que, quando saem, o time perde muito. Só que agora que eles não estão 100% fisicamente, o time está perdendo muito nesse segundo tempo. E aí, essas transições dos adversários estão martelando bastante. Tem a semana para aproveitar e recuperar o gás. Ô, Jefferson, dentro de casa uma coisa é certa. Você não pode perder dentro de casa. Sim. Não pode. É a premissa, né? E principalmente contra um time que... luta a duras penas contra o rebaixamento, né? Mas assim, como você falou na abertura do programa, não foi um jogo fácil, né? O Luca disse bem aqui, o Cruzeiro ele foi num declínio durante a partida, perdeu força em determinado momento, com algumas saídas, algumas trocas, e o Fortaleza abusando ali das bolas aéreas, quase, se não fosse também, talvez por falta de qualidade dos finalizadores, poderia até ter saído com esse empate aí, não seria nada fora do normal, dentro das circunstâncias de jogo. Mas o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, a briga pela Libertadores continua viva e, naturalmente, também pelo título brasileiro, porque ele não se afastou dos seus concorrentes. Paulão, você é daqueles que vê o copo meio vazio ou meio cheio? Não, meio cheio. Então, deixa eu te dar uma munição a mais para você elaborar ainda mais seu comentário, que eu tenho certeza que, brilhantemente, você vai ilustrar isso para o nosso público. Léo Jardim ressaltou a importância do momento do Cruzeiro com relação aos anos anteriores. É a famosa reconstrução. Vamos acompanhar. Põe na tela o homem. Porque a gente quer colocar o Cruzeiro noutro patamar que não teve nos últimos 10 anos, principalmente do futebol brasileiro. Você sabe qual foi a melhor classificação do Cruzeiro nos últimos 10 anos? 11 anos. Você não sabe. Não agora. Não teve no top 4. Foi um quinto, um oitavo, um décimo, cair para a segunda divisão e essas coisas todas e tal, que essas não contam nem sequer.
Por isso é importante valorizar. É importante criticar, quando temos que criticar, mas não, aquela crítica fácil, às vezes não é positiva. E esta malta está... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se nós conseguirmos o objetivo para o campeonato, se conseguirmos ter a vaga para a Libertadores, se conseguirmos ficar aqui no top 4, top 3, eu fico extremamente satisfeito. Ele está certo, Paulão? Tá certo, e foi o que ele falou desde o começo. O Cruzeiro entrou no campeonato buscando a vaga na Libertadores, não falou em título hora nenhuma. Quem falou foi a gente. Eu mesmo achei que o Cruzeiro ia conseguir brigar de forma até surpreendente. Me surpreendeu esse bom trabalho, as coisas deram certo. E todo mundo varia um pouco aí, tem essa oscilação. Agora eu queria também ressaltar o Fortaleza, né? O Fortaleza joga bem sempre e perde sempre. Impressionante. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Está fazendo direitinho o que os times que caem fazem. Luta, luta, luta e perde. Ô, Juan, essa oscilação eu entendo que é algo normal. Sim. Às vezes um clube passa, e o Luca colocou um ponto que para mim é muito importante, que é a questão, o elenco curto que a gente fala. Só que há uma exigência, cara, tamanha para tudo. Em nenhum momento ninguém vendeu a ilusão que o Cruzeiro disputava título. Mas assim... você pega um momento, não de turbulência, mas uma instabilidade, vira um caos. Nas redes, então, há um exagero, não é? Sim, sim. Isso é algo que eu exalto muito no grupo do Cruzeiro, porque mesmo no ápice do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, onde a torcida começou a se empolgar e acreditar mesmo no título, em momento algum, elenco, comissão técnica, dirigentes venderam um discurso de brigar pelo título. Pelo contrário, sempre fizeram questão na zona mista, em qualquer entrevista que eles davam de pé no chão, o nosso foco é na Libertadores. Mesmo quando a torcida e a imprensa jogavam para esse lado. Então nunca venderam essa imagem. E pensando no campeonato de conquista de vaga na Libertadores, o Cruzeiro faz uma baita campanha. Na verdade, o Cruzeiro faz uma campanha de campeão. É que esse ano você tem o Palmeiras, que fazia até essa 27ª rodada, que era anterior, só o Flamengo do Jorge Jesus tinha feito mais pontos do que o Palmeiras em 27 rodadas. Então, o Cruzeiro até faz campanha de campeão, só que tem dois super times na frente. Então, para concluir esse objetivo, que é garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, que é muito grande, pensando no início do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está muito maduro e está com um pé e meio já na vaga da Libertadores do ano que vem. Então, um campeonato muito maduro e esse ponto foi muito importante. Ô, Luca, vou te arrumar uns 2, 3 cabelinhos brancos aí agora, nessa vasta cabeleira. Léo Jardim também falou sobre olheiros que foram ao jogo acompanhar os talentos do Cruzeiro. Coloca na tela o treinador. Hoje em dia, não é por acaso, tivemos aqui equipas internacionais, das melhores equipas da Europa, para observar os nossos jovens jogadores. Eu digo-vos isto, não preciso dizer que é o clube, mas tive aqui equipas a observar os nossos... Sabem quando é que isto aconteceu? A última vez? Eu não me lembro aqui. Eu não me lembro do Cruzeiro receber convites das melhores equipas do top mundial só para observar jovens jogadores. E este é o nosso trabalho. Olha, se você vira e fala, os olheiros vêm olhar o Cauã. Você fica na dúvida. Cauã Batistella, Cauã Prates, Cauã Moraes, porque é muito Cauã e todos com muita qualidade. Você fica preocupado de repente já ser sinal de que algum vai embora no fim do ano? É sempre ou no início do ano, né? É sempre importante lembrar que não só de supermercado BH vive o bolso do Pedrinho, né? Ele já gastou bastante para o desenvolvimento do Cruzeiro, para a infraestrutura da Toca, para melhorar o elenco e uma hora é preciso também vender esses jogadores que tiveram investimento para o trabalho começar a se pagar. Ele não pode ficar todo ano investindo do bolso dele sem ter o retorno. Isso faz parte de todo o ciclo e todo o processo para se ter um clube autossustentável que consiga subir. Então, com certeza, Caio Jorge, todos os Cauãs que você citou, uma hora vão ter que sair, logicamente, por um valor que seja um valor muito bom para o bolso do Cruzeiro, mas que o Cruzeiro também consiga repor, como vem repondo com o Arroio, como o Vídea Real que vai chegar no início do ano que vem. Então, isso faz parte do ciclo e o torcedor também tem que entender que os jogadores vão sair e outros vão chegar. Paulão Jardim, porque o Jardim é que determina quem vai, quem não vai, quem chega. Ele é homem forte que manda lá. Dilema, lateral esquerda. Quem que você venderia ou não venderia, segurava ano que vem? Kaique, Cauã, porque eu acho que o mais novo é ainda melhor. O que é? O titular está jogando barbaridade, números absurdos. Fica até difícil de você falar. Como que resolve um dilema desse? Não tem jeito, Júnior. O futebol brasileiro ele ainda depende muito de venda de jogador. Eu sempre lembro do José Perrella, que foi presidente mais de uma vez do Cruzeiro,
que ele falava que se ele não vendesse um jogador, pelo menos um jogador por ano, ele não fechava as contas. E isso continua acontecendo. Se não vender, não fecha as contas, gente. E assim, o Pedrinho não ficou rico porque rasga dinheiro, né? O cara fica rico porque sabe trabalhar. Então, assim, o Luca até falou aqui do Villarreal, né? Que pode ser que nem venha, né? Que estão falando que se for realmente 30 milhões de euros, é difícil segurar. Né? 30 milhões de euros é muito dinheiro, gente. É praticamente 6 meses de futebol do Cruzeiro, aí, do orçamento. Então, não dá para brincar. Né? Eu não faço conta com o dinheiro dos outros de forma alguma, mas a gente sabe. Se chegar a proposta, tem que vender. Isso não existe. Infelizmente é assim. E aí você tem que ter o quê? Bom olho para contratar certo e revelar mais jogador. É assim que o futebol funciona, é assim que o Palmeiras tem conseguido. O Flamengo, o que o Flamengo vendeu de jogador da base nos últimos anos é um negócio absurdo. E ajudou a pagar as contas, por isso que conseguiu equilibrar lá. Porque senão não pagava também não. Com certeza. 3 jogadores merecem destaque na partida diante do Fortaleza. Arroio, o melhor em campo. Christian e Vidalba. Como tem jogado o Vidalba? Eles foram muito bem. Inclusive, Arroio, que para mim foi o melhor em campo, pode se tornar titular no lugar do Wanderson. Não vai ser surpresa. Aí eu te pergunto, Gebs, esse Arroio foi um tiro muito certo. É um baita jogador, né? Um jogador muito jovem e o Cruzeiro conseguiu, numa oportunidade que ele teve problemas indisciplinares lá na Turquia, conseguiu trazer o jogador e aos poucos já se adaptando aí ao futebol brasileiro. A questão é que o Wanderson ele tem um jogo defensivo mais interessante, né? O Wanderson não é um cara que marca gol, mas é um cara que ele tem uma recomposição boa, uma marcação de saída de bola. O Arroio eu vejo muito como aquele pontinho agudo, mas muito ofensivo. Não vejo tanto esse jogo defensivo dele ainda, né? Ainda a amostragem é muito curta ainda, mas certamente foi uma boa contratação do Cruzeiro. Mas você sabe que teve um lance dele no jogo, o Luca tem certeza que vai lembrar. O homem estava lá na frente no ataque, quando você olha, ele está lá na defesa, dentro da grande área, e ele já engata para já voltar. Ou seja, vai depender muito da condição física, mas ele fez isso. Foi uma cena assim, impressionante. Você fala, não é ele, não, eu estou vendo errado. E era ele estava lá. Ou seja, está entendendo a filosofia do treinador. Sim, e o Arroio, né, a baita jogada dele, que resulta no gol do Christian, os 3 pontos para o Cruzeiro, premia a janela que o Cruzeiro fez, porque o Cruzeiro fez uma janela onde ele atacou a principal carência dele, que era esse ponta. No primeiro turno ali, o Cruzeiro, quando o Cruzeiro contrata o Arroio, era muito recente a derrota para o Ceará dentro de casa, a derrota para o Santos dentro de casa, que foram partidas em que o Cruzeiro tinha a bola, enfrentava o adversário que jogava fechado e faltava algo diferente, faltava um drible para você furar a defesa, encontrar um gol. O imprevisível. E o Cruzeiro não tinha esse jogador no elenco. O Marquinhos não conseguia fazer, o Wanderson não conseguia fazer. Faltava esse cara. O Cruzeiro vai no mercado, contrata o Sinisterra, que ainda não conseguiu pela questão física, mas contrata o Arroio. E é exatamente assim que o Cruzeiro garante esses 3 pontos. E o Lucas falou bem, se o Cruzeiro não vencer esse jogo, ele ia ter muito trabalho, porque o Mirassol venceu, o Bahia venceu, o Botafogo venceu. Então premia uma janela do Cruzeiro que foi boa, porque atacou a principal carência. Faltou esse ponta no primeiro turno e esse ponta que decidiu um jogo que o Cruzeiro não vinha vencendo dentro de casa. Paulão, você como zagueirão, mas sei que de vez em quando arrisca uns gols, eu quero a sua opinião. Gabigol, para mim, ficou devendo, não aproveitou tanto o jogo, começou como titular, não foi bem e perdeu uma chance clara de gol, que para mim é um retrato do jogo que ele ficou deixando a desejar. Luiz, solta aí pra gente para acompanhar. Olha a oportunidade. Aí assim, o Christian não bateu com a perna que deveria, gente. O Christian, eu acho que fez ali o que dava e Gabigol um pouquinho atrasado. E aí, Paulão, você faria? Já perdi muito gol assim. Já perdi muito gol assim. Mas não é fácil. E assim, a gente vê, né, o Gabigol, ele tem sido um cara importante no Cruzeiro. Só que parece assim que faltando ritmo mesmo a ele. A gente viu que ele não conseguiu entrar. E é engraçado porque no Clássico eu achei que o Cruzeiro entrou pilhado demais. Ficou mais preocupado em brigar e de irritar o adversário do que em jogar futebol. E aí acontece aquela bobagem que o Caio Jorge fez. Tem essa nova chance aí, porque já são quase 2 partidas seguidas, né? Que ele voltou de uma suspensão, tomou um vermelho, suspenso de novo. Então, era a hora do Gabigol mostrar o serviço aí. Ele correu muito, lutou bastante, mas deixou a desejar mesmo. Eu também achei que não foi tão bem, não. Você que gosta do Gabigol, também gosto, defendo o Gabigol, mas o Gabigol tem que se justificar, né? Pôr pra dentro.
Assim, obviamente, essa chance, acho que difícil defender o Gabigol, até para os maiores fãs dele. Não, o Luiz, muito ele ficou meia hora, o Luiz que trabalha aqui com a gente, meia hora. Mas você viu como que o Christian deu a bola? Não Todo crucifica malabarismo. ele é todo, ele é aqui e tal. Eu falei, Luiz, ele bateu com a bola que deu com a outra e ia pegar no jogador. Não, mas ele ficou no C, então... Aqui, Luiz, você perdeu nessa, viu, Luiz? Sem goleiro, debaixo, dentro da pequena área. O centroavante não perde o gol. Centroavante Viu, não Luiz, pode você perder, perdeu. Ele tá aqui falando aqui, Mas eu acho que, assim, uma coisa que é importante a gente observar, que os jogos que o Gabigol foi melhor foram os jogos que ele jogou do lado do Caio Jorge. Quando ele joga junto do Matheus Pereira, desde que ali 2023, 2024, ele foi se tornando... Ele encontra mais espaços, ele porque foi o se Caio tornando... puxa e aí ele consegue ter espaço. Ele pra foi se entrar. tornando um atacante que mais sai da área do que entra. E, obviamente, o Matheus Pereira é um jogador que passeia muito ali pela entrada da área, então acaba que o Cruzeiro não consegue encaixar muito bem essas duas peças, que são as principais peças. A gente podia ver, principalmente, o Matheus Pereira achando muito o Christian entrando dentro da área, o Arroyo entrando dentro da área, e faltou um pouco do Gabigol ter esse movimento que já não faz parte também do repertório do Gabigol mais. Então, acho que o encaixe do Gabigol com o Caio Jorge é melhor para o Cruzeiro do que esse do jogo de agora. Concordo. Agora, Gabigol, ajuda, não perde essas bolas mais não. E o Cruzeiro está perto de voltar à Libertadores, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. O Cruzeiro tem 99,95%. Põe 100 de uma vez de chance de se classificar para a Libertadores do ano que vem. Esse é o título, Juan, do Cruzeiro? Sim, é o título do Cruzeiro. Por mais que em determinado momento o Cruzeiro pareceu ter força para realmente brigar pelo título, e talvez pudesse brigar se não fosse os tropeços com Ceará, Santos Sport dentro de casa, em momento algum o elenco, comissão técnica e dirigentes venderam a imagem de que o Cruzeiro brigava pelo título. E se a gente pegar, por exemplo, o momento do Cruzeiro no início do Campeonato Brasileiro, depois do campeonato estadual que ele fez, da eliminação pro América, com aquela campanha muito ruim na Sul-Americana, muito abaixo de uma campanha do clube como o tamanho do Cruzeiro deveria fazer, ninguém imaginava uma campanha, uma classificação tão tranquila assim para a Libertadores, igual vai caminhando. Então, acho que esse é o título, principalmente pela perspectiva que tinha assim, no início do campeonato. Ô, Jefferson, a Libertadores, ela muda o ano. Porque você tem que contratar mais, você tem que investir, atrai mais mídia, até patrocínio, tudo mais. Ou seja, tem que ser valorizado demais. Não, com certeza. Eu acho que vocês colocaram muito bem, né? Acho que é o título mesmo e a questão do pés no chão, né? Alcançando esse objetivo, que é a volta à Libertadores depois de tanto tempo, acaba sendo ali um alívio, um respiro e talvez até um gás para sonhar com a possibilidade de título brasileiro, mesmo falando também que Flamengo e Palmeiras estão voando, né? Então, é um campeonato que o Juan colocou bem, se não fosse campanhas aí espetaculares dos outros dois clubes, né? Provavelmente o Cruzeiro estaria ali na liderança ou muito próximo disso. Então, acho que coroando, sim, um bom trabalho de diretoria, de gestão, um acerto ao trazer um treinador e trocar um treinador no início da temporada que foi questionado e demorou um pouco para pegar. Então, acho que é o conjunto da obra que faz com que o Cruzeiro chegue novamente à Libertadores. Paulo Galvão, Lucas Toqueira, o Marco Jeves e ele, o bigodinho de Juan Brito. Intervalo rapidinho com essas feras. Mandar um abraço para o Cris, nosso diretor, que está de cabeça inchada, São Paulino. O treino não tá bom pro seu lado não, viu, Cris? Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Bem pra idade. Estamos de volta com o seu Bola na Rede. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31. É nesse WhatsApp, não adianta mandar em outro, é nesse. Anota aí, registra no celular. Esse não é o da América, da Rádio América. Tem que ser 99680-2910. Você, amigo e amigo ouvinte da Rádio América. É esse número, 99680-2910. Está indo muita mensagem para lá. Falando em mensagem, na tela. Raimundo Pereira, sou torcedor do Galo, mas sinto muito de ver o Galo ir para a segunda divisão. Tem que fazer uma limpeza geral. Não vai não, viu? Tá aqui, obrigado pela sua mensagem. O Pedro, boa tarde a todos. Vocês do Bola na Rede, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, ainda tem chance de ser campeão. Tem sim, tá na briga, tem que ganhar.
Pedro de Pitangui, grande abraço para você. Olha o Marinho aí. Gabigol errou um gol feito e deu uma finalização, muito pouco pelo investimento feito. As derrotas para o Santos e Ceará e empate com o Sport tiraram a liderança do campeonato. Sabe as palavras, Marinho? Valeu, galera! O Atlético foi a São Paulo na Neoquímica Arena enfrentar o Corinthians e perdeu por 1-0 nesse sábado. O Galo começou com Everson, Saravia, Vitor Hugo, Juan, Alonso, Caio, Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes, Biel, Hulk não, e Hulk. O Hulk que, tá perdendo e perdendo espaço. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Hulk, que não é mais o titular do Galo. O primeiro tempo ficou 0-0 e muito ruim. O Corinthians teve muita posse de bola, 74%, mas não adiantou de nada. Um Atlético improdutivo, sem jogada pelos lados, sem criação e não teve uma chance sequer de perigo. Veio o segundo tempo, o Natanael entrou no lugar de Saravia, Vitor Hugo mandou uma bola no travessão, a única do time. E o troco veio na sequência, o Corinthians com o Maicon fez o gol e o Atlético com o futebol abaixo da crítica. O time paulista terminou com 62% de posse de bola. E para mim, viu, Jebs, que futebol estão aí os melhores momentos. Que futebol ruim, tudo bem. Era outro time, jogadores e funções diferentes, mas assim, não dá, né? Tem que jogar um pouco melhor. Eu acho que o problema ele está muito na inconsistência, né? O Atlético, principalmente jogando dentro de casa, ele faz boas partidas, ele tem velocidade, tem intensidade, tem criação, um caminhão de gols perdidos, uma defesa relativamente sólida, toma poucos gols e isso alenta um pouco o torcedor. E aí a gente pensa, nossa, ganhou do Sport, jogou bem contra o Cruzeiro, agora contra o Corinthians vai manter esse padrão de jogo, o Sampaoli vai manter os jogadores. Porque olha, se você for pensar, independente de questão física, o Arana, o Dudu, o Scarpa e o Bernard foram 4 destaques do Clássico. Qual foi o prêmio deles ao jogarem bem no Clássico? O banco de reservas contra o Corinthians. Então, assim, eu acho que tem uma situação também de culpa do treinador na escalação. O Arana depois alegou que estava com desconforto muscular, falou que dos jogadores também e tudo. Mas, assim, com esse time, tinha que ter entregue um pouco mais de futebol. O Biel e o Hulk batendo cabeça lá na frente, parecia que se conheceram no avião. Para mim nem teve em campo. Não, mas os dois estavam ruins. O Biel também ficou muito mal. E aí, tipo assim, eu acho que provavelmente você vai entrar na pauta do Hulk, depois eu falo, mas assim, não dá pra gente só crucificar ele também. O time tá bem mal. O time? Tá bem mal. Você coloca uma dupla de volantes com o Fausto Vera e o Alan Franco e o Igor Gomes praticamente como um terceiro volante, não cria, não faz nada. Então, assim, eu acho que essa inconsistência, essa irregularidade é o que está custando caro. A Atlético é a lanterna do retorno, né? Como eu disse, aumentou a chance de rebaixamento e precisa de ter uma postura mais digna do investimento, mais digna do elenco, mais digna do treinador e principalmente do torcedor. Falou bem. Concorda, Juan Brito? Concordo com muita coisa, assim. Eu acho que... Não, o que você não concorda? Não, porque você virou concordo com muita coisa, então tem alguma coisa que você não concorda. Fala logo. Não, vou chegar lá, sim. Acho que a estratégia do Sampaoli de poupar alguns titulares vai se justificar amanhã. Amanhã à noite a gente vai saber se foi uma estratégia certa ou errada. Pesou, então? Pesou, com certeza. O Galo foi com uma postura para se defender em Itaquera e não tinha saída. O pouco que o Galo tentava criar alguma coisa era pelo lado esquerdo com Caio Paulista e Biel. E o foco na Sula. Sim, tem um foco na Sula muito claro com isso. Então, assim, a partida com o Corinthians foi muito ruim, o Galo não levou perigo, até se defendeu relativamente bem no primeiro tempo, no segundo tempo desandou um pouco mais. Mas, assim, o Galo tem um problema muito grande no Campeonato Brasileiro, que é a campanha fora de casa. O Galo vem de 5 derrotas seguidas fora de casa. Aí, até pegar os jogos aqui, o Galo perdeu para o Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vitória e São Paulo. Se a gente aumentar, o Galo não vence há 4 meses fora de casa. 9 jogos sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. E em vários desses jogos com uma postura muito ruim, com desempenho muito ruim. O Galo, nesse momento, no Campeonato Brasileiro, considerando só os jogos como visitante, o Galo só não é pior do que os 4 times que estão hoje na zona de rebaixamento. Então, a campanha do Galo fora de casa faz com que ele esteja nessa situação delicada no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 27 pontos, você fez 1. Então, você fica para vencer todos os jogos dentro de casa. O Galo não conseguiu, teve o início do trabalho do Sampaoli, que com dificuldade de pontuar. Então, o Galo está numa situação muito complicada, muito por conta desses jogos fora de casa. É algo que o Galo precisa mudar com urgência, porque o Galo, além de jogar mal, não tem competido, que foi esse caso do jogo do Corinthians. Me lembrou muito a partida do Fluminense. E o Corinthians até poderia ter vencido por mais de 1-0. O Galo joga mal e não compete fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa que o Galo não está entregando. E isso tem a campanha do retorno, que é uma tragédia.
Mas vamos aqui, para o São Paulo ele tem um ponto que é importante. Ele destacou a dor de cabeça que enfrenta por conta do ataque. Vamos acompanhar. Yo creo que la que viene arrastrando todos los juegos. O sea, el último tercio no logra desnivelar, no logra rematar en volumen ni en contundencia. Entonces, claro, así se hace un poco más complicado. Sí, ya te digo, si nosotros antes del gol de ellos habíamos pegado la trave el Víctor Hugo, mas es otra vez otro defensor, y después Robán. O sea, nosotros estamos teniendo un poquito de inconveniente en el último tercio con la pegada, con la contundencia, y eso es el problema que tiene el equipo. Si no lo tuviera, hoy estaría, este juego a lo mejor no terminaría habiéndolo perdido. Mandar um abraço, inclusive, para o Breno Galante, grande Breno, que sempre ajuda a gente. Paulão, ataque não faz gol, fica difícil. Então, entre os vários problemas, esse é um que é fato. Vocês viram ali, todo mundo pôde acompanhar os melhores momentos. O que erraram de gols? Chutaram para fora. Finalização no gol. O Atlético teve uma e o Corinthians uma. Os dois times erraram muito, muito. O Atlético ainda acertou a trave, que também não é no alvo, né? Então, assim, é o que o São Paulo falou. Chega lá e não consegue fazer. É uma coisa que realmente... Você pega o número de gols que o Flamengo, por exemplo, tem no campeonato, que o Palmeiras tem, e pega o que o Atlético tem. Muito disso é por isso, falta contundência, não consegue aproveitar as chances, aí fica difícil. Só acrescentar uma coisa, Júnior, o Guardiola tem uma frase que é muito boa e que se aplica no caso do Atlético, que é: o meu trabalho enquanto treinador é levar meu time até o último terço do campo, é fazer a bola chegar lá limpa para os jogadores tomarem a decisão. A partir do momento que a bola chega lá, a responsabilidade não é mais minha. Não tem nada que eu possa fazer com os jogadores a tomada de decisão. O São Paulo fez a defesa do Galo melhorar, fez a bola aérea do Galo melhorar e fez o Galo começar a chegar nesse último terço do campo com muito mais qualidade e quantidade. Agora é com os jogadores. E esse, a gente já falou isso inúmeras vezes, é o grande problema do Atlético. Claro, criação, jogadas efetivas pelos lados, um tanto de coisa. O Atlético tem uma campanha muito ruim no retorno, a pior entre os times do Brasileiro. Em 10 jogos, 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas, 4 gols feitos e 13 sofridos. Ô, Luca, você que é o homem dos números, se não tivesse feito, entre aspas, porque não é gordura, é uma capinha só na primeira parte, o negócio estaria complicadíssimo. É muito complicado. A gente observou muito bem o Sampaoli falando. Acho que não é só falar sobre a finalização das jogadas, obviamente, que não tem sido boa do Atlético, mas é importante chegar no ataque e finalizar a jogada no sentido de a bola precisa sair, o time precisa finalizar. O Atlético, no primeiro tempo, teve 3 finalizações para fora do gol, né? Não só falando sobre o que falou o Paulão, mas a jogada precisa finalizar porque, se a jogada não finaliza, o Corinthians pega a bola e a zaga do Atlético está toda aberta. Se a bola sai, tem o tempo do goleiro pegar a bola, do time se reorganizar. Quando o time perde a bola, o contra-ataque do outro time está sendo muito fatal para o Atlético. A gente viu várias jogadas aí, 2 contra 2, 3 contra 3... E o time do Atlético com dificuldade de ter esse retorno, essa transição defensiva. Obviamente o São Paulo ele vem tendo trabalho, vem evoluindo. A campanha com o Cuca nesse final, na trajetória final do Cuca era muito ruim. Mas ainda assim, são poucos jogos que faltam para finalizar o Brasileiro e o Atlético precisa reagir. E o Juan até falou, mas o Atlético tem outro problema, não ganha fora de casa. Em 9 jogos sem vencer, são 8 derrotas e 1 empate. Se alguém souber uma explicação, manda aqui no Zap, que nós vamos registrar a última vitória fora de casa em junho contra o Ceará por 1-0. Mas eu quero falar agora, Jeves, daquilo que nós colocamos em pauta, que é o Hulk. O que aconteceu com ele? Tem explicação? Eu cobro do Hulk, porque com tudo ele tem condição de entregar mais. E aí o canal do Tanaka disse que houve uma conversa do Sampaoli e o Hulk, e nessa conversa teria sido dito a ele: Hulk, amigão, você é reserva. Rony é titular. E fica sempre a esperança, ainda mais quando o Hulk dá um tempinho, dele voltar de forma efetiva. E não está voltando. E aí fica todo mundo, mas o Hulk não se adapta quando joga no gramado sintético. Ô, gente, para. Você vai falar que o cara que já rodou o mundo, do gabarito dele, só não vai jogar por conta do gramado sintético? Eu acho que a coisa é maior do que isso. E aí, Jefferson? Inclusive, eu confirmei essa informação do Lucas Tanaka, um abraço para ele. E apurei também que
são várias conversas que se tem nesse sentido, assim, não é a única conversa que teve com o Hulk, já tiveram outras, não é algo determinístico, que ele é reserva e agora é determinado isso independente do que ele fizer nos treinamentos e dentro de campo. Então, assim, não tem uma pedra em cima do assunto. De qualquer forma, eu venho falando lá no canal Bica Galo que sempre que eu vou tocar nesse assunto, eu falo, infelizmente, pode ser que a gente esteja acompanhando o início do fim da carreira do Hulk. Né? A gente vê um declínio físico, um declínio técnico, até em questões que ele era muito bom, como tomada de decisões, ele toma decisões muito erradas, ele tenta alguns lances, assim, passes que são improváveis de se acertar, se você tentar 10, você vai acertar um, e talvez antes ele acertaria pela genialidade, e hoje ele toma decisões erradas em finalizações, em passes, no posicionamento, não ajuda na marcação, o que certamente é um dos fatores pelos quais ele não é titular do time mais. Então, assim, eu vejo que não é algo irrecuperável, acho que dá para recuperar. Mas nesse momento, se a gente fosse pensar em como o Hulk pode se encaixar nesse time, porque, poxa, a gente está colocando o Rony como titular. O Rony é o titular hoje. Mas o Rony, ele entrega como atacante? Não. Ele entrega como acompanhante lateral? Sim. Ele entrega como intensidade na saída de bola adversário? Sim. Ele tem raça, ele dá carrinho? Sim. Mas ele não é atacante, cara. Ele não faz gol, ele não dá assistência. Esse é o ponto. Ele é um atacante que ele é pago para ser outras coisas. Ele é um atacante que joga defendendo, digamos assim. Então, numa composição que pudesse ser testada para ver se vai render com o Hulk, deixa o Hulk mais centralizado, paradão, mas fala assim, Hulk, a sua posição é aqui. Ele tem que entender isso. Porque ele sempre quer sair da área, ele sempre quer cair pelo lado direito, quer tentar as pedaladas, quer tentar as jogadas, o tempo todo. Então, se ele incutir na cabeça dele que ele vai ser o centroavante, o definidor, e quando pingar a bola lá na área, principalmente nos pés, ele vai ser o responsável por fazer... Vai ter mais energia. Pode ser que se recupere. Sim. E a gente tem que registrar também o Atlético Galinho, campeão brasileiro, sub-17, pela primeira vez na história, depois de perder para o Grêmio no primeiro jogo da final, por 4-1 em Porto Alegre. O Atlético venceu no sábado o Grêmio por 3-0 e depois vitória nos penais por 4-2. Então, parabéns pela conquista do Galinho. E para fechar e a gente ir para o intervalo, Jeves, ele não vai encerrar a carreira agora não, mas eu estou enxergando que ano que vem Hulk pode estar nos Estados Unidos, em outro mercado que ele consiga jogar com mais tranquilidade, um calendário melhor o futebol dele. Para mim, esse final dele aqui está caminhando para ano que vem ele não está aqui mais. É só um achismo. Intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede, com essa bancada top. Hoje é o Quarteto Fantástico. E pela Série B, o América empatou na Arena Independência em 1-1 com o CRB nesse sábado. E o Atlético foi a Belém do Pará enfrentar o Remo e perdeu por 3-1 também no sábado. América na 14ª posição com 38 pontos. E na cola, Atlético 37. Cai ou não cai? Não cai não. Agora é campeonato de permanência, mas deu uma pequena distância que vai dar uma gordurinha para o América. E aí, situação de Atlético e América, Jebs? O América joga pior que o Atlético. O América eu apostaria que cairia, mas é a mesma situação do Atlético. Os times lá de baixo também piores. E tem uma coisa, né, Luca? Não adianta, a torcida... É de graça, pô. Não, de graça. Tá quase sendo pago isso aí no estádio, o cara não vai. Você tem público aí? Não. Abriu os portões do negócio, pô. Não adianta. Colocar, entendeu? Aqui, daqui a pouco tem que pagar o torcedor. Sem torcida não tem jeito. Não tem como. É assim. É um ano que a torcida do América esperava buscar aquela classificação e já começa com uma disputa lá embaixo e aí a torcida não anima. Nem com os ingressos de graça. O que fazer, Paulão? Ué, eu sou suspeito que eu adoro ir ao Independência ver jogo do América. É um bom programa. De graça, então as pessoas deviam ir mesmo. Você que não conhece, você que gosta de futebol, é um bom programa. É uma pena que o pessoal não está indo. Fica a dica. Recordar é viver. Vamos fazer o América, sorteio igual já fez. Eu até ganhei uma televisão uma vez, hein? Sorteio de televisão, vaga de emprego, carro. Já fez, mas isso já foi feito. Então aqui, não estou exagerando. Vaga de emprego, já teve sorteio de vaga de emprego, televisão, de carro.
Vamos fazer isso, vamos motivar e até ganhar um troco a mais. Jeves está com a informação aqui, ó. Aqui, ó, 2.332. Aí, não adianta, 2.300. De graça, velho. Pagando Que vai, isso? vai 1.500, não pagando 800 a mais, não tem jeito. Agora, o que tem jeito, vocês brilharam. Paulão, você é sensacional. Luca, você é maravilhoso. Jeves, você é brilhante. E você é o bigodinho da malemolência, Juan Brito. Galera, valeu demais com o seu Bola na Rede. Agora, você que segue na TV Horizonte, tem o Jornal da Tarde e na América FM chega ele, cheio de malemolência, José Carlos Pioto, com um Tarde Viva. Vai colorir sua tarde. Ó, não perde não. Uma semana abençoada e até amanhã, se Deus assim o permitir. Valeu, meninos! Tchau, tchau.